Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse bolo de brigadeiro na marmita, que fica um bolo super úmido, uma massa super fácil de fazer. Você assa aqui mesmo nessas marmitinhas, é bem prático. É uma receita que é ótima para quem está começando e quer vender, e ela é muito fácil. Eu vou explicar todos os detalhes para vocês. Já aproveitem, se inscrevam aqui no canal e não esqueçam de curtir esse vídeo. Vamos para a receita? Então, pessoal, eu começo pela massa do bolo. No liquidificador eu vou colocar aqui 4 ovos inteiros. Esses ovos precisam estar em temperatura ambiente. O peso deles total é de 220 gramas sem a casca. Em seguida, vou adicionar também o açúcar, total de 195 gramas de açúcar, que vai ser aí uma xícara mais 2 colheres de sopa. Em seguida, pessoal, vou adicionar uma quantidade aqui pequena de óleo, que vai ser 100 ml de óleo, pode ser o de girassol ou de soja. Então, eu coloco também uma pitada de sal. Aqui, pessoal, eu coloquei um cacau em pó, pode ser o chocolate em pó também, um total de 30 gramas, em média 3 colheres de sopa cheias. Agora, uma outra dica, eu vou colocar café, que é o café coado que você faz, deixa o café na garrafa, 200 ml de café. Esse café não tá quente, ele pode até ser morno. Esse café vai ajudar a intensificar o sabor do chocolate, do cacau na massa. Não vai ficar com gosto de café, tá? Então, você vai bater esses ingredientes no liquidificador por em média aí uns 4 minutos. Essa massa, pessoal, dá para usar também para bolos festivos, bolos de aniversário. Vou trazer um vídeo aqui no canal na próxima semana com um bolo de aniversário com essa massa. Dá para fazer também bolos no pote com essa massa. O café que eu mostrei para vocês, eu utilizei o sem açúcar, tá? Mas dá para utilizar com açúcar também. Então eu parei de bater e vou transferir essa mistura para um outro recipiente, para uma tigela aqui. Os demais ingredientes eu vou misturar à mão. Pessoal, o café pode ser substituído por água também, água morna, não quente, morna. Então, o próximo passo é adicionar a farinha de trigo. O total de farinha de trigo que eu vou utilizar são 2 xícaras, 215 gramas no total. Misturei mais uma colher de sopa de fermento em pó, 10 gramas de fermento. E vou misturar aqui junto com a farinha de trigo. E vou incluindo na massa em 3 partes, peneirando essa farinha de trigo com fermento. Adiciono uma primeira parte, vou misturar. Pessoal, os ingredientes vão ficar anotados todos aqui na descrição do vídeo. Fica logo abaixo do título do vídeo, numa opção de mais. Você clica ali e tem tudo anotado para vocês. Agora a segunda parte de farinha de trigo e misturando da mesma forma. É uma massa, pessoal, fácil, que você pode ter como uma massa coringa, uma massa prática aí para suas receitas. E ela é uma massa que ela fica aquele sabor do chocolate e não fica aquele gosto que algumas massas com óleo fica. Então vale a pena experimentar, faça um teste aí. Agora eu estou adicionando a última parte de farinha de trigo, misturo. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês a consistência dessa massa e vou começar a colocar aqui nas marmitinhas. A massa vai ficar assim, nessa consistência. Pessoal, não falei para vocês, mas a medida padrão da xícara que eu utilizo é de 240 ml.
Mas o ideal é você pesar os ingredientes para que não tenha erro na receita. E também, principalmente se você for fazer para vender, você vai ter que ter uma balança. Agora sim, eu pego as forminhas que eu vou utilizar. São essas daqui, eu vou deixar a referência para vocês na descrição do vídeo. Elas têm a capacidade de 220 ml e tem essas tampinhas aqui que eu acho bem melhor que a tampinha de plástico transparente, que ela é mais alta. Facilmente na internet você pode comprar em quantidades maiores para você poder pagar mais barato. Então eu coloquei na balança e vou pesar aqui a quantidade de massa em cada forminha. A quantidade de massa em cada forminha é de 80, pode ser até 75 a 80 gramas, porque fica mais ou menos na metade e vai crescer um pouco, e vai ter a cobertura de brigadeiro também. Então, é rapidinho, você enche as forminhas, já coloca no forno, ela assa rápido também, não precisa untar essas marmitinhas. Então eu vou fazendo assim com todas. Agora vou levar para assar, eu coloquei algumas aqui, vou levar para assar. Eu coloco em cima de uma forma assim, que fica melhor, depende do seu forno. Eu vou levar para assar, o forno já está pré-aquecido, uns 4 minutinhos deixei ligado. E vou levar para assar, já mostro para vocês. Agora eu vou fazer a cobertura de brigadeiro. Essa cobertura serve também para rechear bolos e também é o recheio que eu mais utilizo, é o recheio base de brigadeiro, que fica muito bom. Coloquei em uma panela 2 latas de leite condensado, 395 gramas cada, e adicionei em seguida 40 gramas de cacau em pó, que pode ser 4 colheres de sopa cheias. E misturo bem esses dois ingredientes. Pessoal, pode ser o chocolate em pó também, que no caso seria 50% ou 70%. Vou adicionar o creme de leite. O creme de leite eu estou adicionando 4 caixinhas de creme de leite. Esse recheio base de brigadeiro fica muito bom para cobertura, para rechear, para bolos no pote. Muito versátil esse recheio, pessoal. Misturei esses 3 ingredientes, vou mexer muito bem. No início aqui, fogo médio. Eu sempre utilizo o creme de leite com no mínimo 17% de gordura e o leite condensado integral ou semi-desnatado, 6% de gordura ou 8%. Misturo bem, vou ligar o fogo, mexendo sempre aqui. No início, fogo médio. Mexo raspando bem o fundo e as laterais, começa a reduzir. Se você perceber que está espirrando, está criando essas bolhas muito forte, você abaixa um pouco o fogo. No final eu sempre abaixo o fogo, aqui já está dando o ponto, já chegou no ponto que eu preciso. O ponto correto é esse, como se fosse aquele ponto de bico. Eu levanto a espátula, cai, não precisa ser blocos muito grossos, né, que já é o ponto de recheio, mas cai quase em blocos e forma aquele montinho em cima. Passei o recheio para um outro recipiente, deixo esfriar um pouco, cobri com plástico em contato também e reservo. As massas já ficaram prontas. No meu forno ficou 25 minutos. Você vai acompanhando porque é rápido, assa rapidinho. Você pode espetar o palito, né, no forno, assim como eu tô fazendo. Saiu limpo, pode retirar. Fica uma massa fofinha, muito saborosa. Vou deixar esfriar um pouco para poder molhar, colocar a calda nesses bolinhos. No final do vídeo, pessoal, vou dar sugestão de preço de venda e também vou falar para vocês o rendimento. A calda que eu vou utilizar para umedecer o bolo, eu levei um pouco aqui no fogo. Eu misturei 250 ml de leite, 150 ml de água.
15 gramas de chocolate em pó e 30 gramas de açúcar. Você pode até utilizar achocolatado aqui na calda, mas aí no caso não utilizo o açúcar nesse caso. Então levei ferver um pouquinho, já retiro do fogo. O recheio, a cobertura tá fria, eu vou utilizar no bolo, ela tá em temperatura ambiente, pode ser até meio morninho também. Os bolinhos eu vou furar um pouquinho para poder absorver mais a calda. Pode furar com um garfo ou com palito. Agora sim, eu venho com a calda. O total de calda que eu vou utilizar para esses bolos é um total de 450 ml de calda. Porque é um bolo mais úmido, é um bolo gelado, então ele fica mais úmido. Aí coloquei a calda, depois absorveu, eu repeti mais um pouquinho de calda. A cobertura eu coloquei aqui no saco de confeitar. Pode ser aqueles sacos de celofane. Você coloca 2 para ficar mais resistente. E cortei uma pontinha. Cortei até a pontinha um pouco na diagonal. Não tem segredo, é fácil. Você vai fazendo como se fosse um zigue-zague assim por cima. Se você não quiser fazer para vender, for fazer aí para sua família, você pode fazer naquelas formas retangular, 30 por 20, que dá super certo também. Você pode fazer assim, como eu estou mostrando nesse zigue-zague, colocar cobertura. Ou você pode fazer assim, mais deitadinho também. Só toma cuidado para não encher demais, para não ficar grudando na hora de fechar. Então, os granulados que eu vou utilizar é esse granulado de chocolate ao leite, que é de chocolate puro mesmo, mas pode utilizar o granulado da sua preferência. A quantidade de granulado que eu estou utilizando para esses bolos é de 40 gramas de granulado. Então, finalizo, fica uma cobertura muito bonita, essa cobertura, e fica muito bom esses bolinhos, pessoal. Vou tampar aqui com essa tampinha, eu prefiro utilizar essa tampa. Tem também a opção de tampa de papel para essas forminhas, mas eu prefiro essa, pessoal. Você pode comprar pela internet ou em lojas de confeitaria, artigos para festa. E eu vou fechar, então, pessoal, o rendimento dessa é de 12 unidades, tá? Me rendeu 12 unidades, o recheio até sobra um pouquinho. E a validade é de 6 dias sobre refrigeração. A sugestão de preço que eu estou falando para vocês da minha região é em média de 12 a 15 reais cada, mas você precisa também calcular os seus custos, o quanto que você quer de lucro. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!